Opa, e aí, beleza? Quando o assunto é My Hero Academia, muita gente pensa em lutas, poderes e rivalidades. Mas no fim, essa história também é sobre o quanto uma única pessoa pode mudar o mundo de alguém. Tu já parou pra pensar que talvez você só chegou até aqui porque alguém acreditou em você? Às vezes é um amigo, um professor, um familiar, whatever. Alguém estendeu a mão quando você nem sabia como pedir ajuda. E aí vem um pensamento inevitável. E se essa pessoa não tivesse aparecido? E se no lugar de apoio tivesse vindo abandono? Porque a verdade é que tem gente que vira herói, mas tem gente que só virou vilão porque ninguém apareceu. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre Zuko Midoriya e Tomura Shigaraki. Dois garotos frágeis e quebrados, mas que foram moldados por mãos muito diferentes, como se fossem dois lados da mesma moeda. Ah, e já agora, o vídeo tem spoilers do mangá, então se você não leu, já sabe. Agora, sem mais enrolação, vamos de conteúdo. No fundo, o que separa um herói de um vilão não é o poder que eles têm, nem a vontade de lutar. É quem apareceu para estender a mão e quem não apareceu. O Midoriya é alguém que cresceu ouvindo que não podia ser um herói, mas encontrou alguém que acreditou nele mesmo assim. Já o Shigaraki, tudo o que ele encontrou foi o silêncio, o medo e o abandono. Ele também queria ser um herói, só que ninguém estava lá para dizer que isso era possível. E nesse silêncio que foi deixado por quem realmente devia proteger ele, alguém como o All For One apareceu, ou melhor, já estava lá desde o início. Não para salvar ele, mas sim para moldar, para transformar uma criança frágil num receptáculo de ódio. O Midoriya e o Shigaraki são parecidos demais para ser coincidência. Eles são o que acontece quando duas crianças quebradas recebem propostas diferentes do mundo. O Midoriya herdou o One for All, um poder passado de geração em geração, sempre com o mesmo propósito de proteger. Mas mais do que poder, ele recebe um fardo também, porque o nome já diz tudo, um por todos. Ou seja, ele carrega a responsabilidade de estar lá por todo mundo, de salvar quem ninguém mais consegue. E isso é um peso absurdo para qualquer um, ainda mais para um garoto do ensino médio. E já do outro lado, nós temos o Shigaraki, que carrega um legado bem diferente. Ele é moldado pelo All For One não para proteger, mas para destruir. Ele não herdou somente o poder, mas o ódio, o rancor e o plano de séculos de um vilão que queria um sucessor. Não um herdeiro, mas sim uma arma viva. Os dois carregam legados que não pediram, mas tem uma diferença crucial nisso tudo. O Midoriya ainda pode escolher o que fazer com esse poder. Já o Shigaraki, bom, ele foi quebrado até o ponto em que a escolha já nem parecia mais dele. Enquanto o Midoriya se desenvolve como herói e ganha aliados por onde passa, o Shigaraki vai tentando entender o que significa ser um vilão. Mas diferente de outros personagens que a gente encontra na história, como o Sten, o Shigaraki não começou com nenhuma ideologia. Ele não queria mudar o mundo, ele só queria destruir. A raiva, frustração, o ódio, era só isso que movia ele. E isso tornava ele meio vazio, quase infantil, meio que um vilão sem direção. Tanto que quando ele cruza com o Stan lá na segunda temporada do anime, ele sente isso na pele. O Stan tinha uma ideia clara, ele queria um mundo mais justo. Achava que os heróis da sociedade atual eram falsos, movidos por fama e dinheiro, e que só deveria restar aquele que fosse puro, um herói de verdade. Mesmo que os métodos fossem extremos, a visão do Stan era firme, e por isso ele virou um símbolo. As pessoas ouviam o que ele tinha a dizer, e o Shigaraki, obviamente, odiava isso, porque no fundo eles queriam o mesmo resultado, derrubar os heróis. Mas ninguém levava o Shigaraki a sério, nem os próprios vilões. O Shigaraki era praticamente o cachorrinho do All For One, um garoto com poder destrutivo, mas sem propósito. E isso fica ainda mais claro quando ele conhece o Overhaul, o líder da Yakuza, que é um cara organizado, com seguidores, plano e ambição. O Overhaul praticamente joga na cara do Shigaraki o que todo mundo já sabia, mas ninguém dizia. O Shigaraki não tinha estratégia, não tinha liderança, não tinha um porquê. Afinal, ele nunca escolheu ser um vilão. Ele foi moldado para isso, manipulado desde pequeno, feito para ser uma arma e não um líder. E cara, até o Dabi, com todo o caos interno dele, parecia mais decidido do que o próprio Shigaraki. É só com o tempo e com muita dor que ele começa a perceber que se quiser ser mais do que um peão, vai precisar fingir que tem um ideal, ter que criar um, nem que seja em cima do vazio.
E esse vazio seria o que sobrou depois do que ele perdeu. A família, o afeto e a esperança. Nada disso existia mais. Só a dor de uma infância quebrada, a raiva de não ter sido salvo e o silêncio de um mundo que virou as costas. No fim, isso virou a base da ideologia dele, a destruição completa de tudo. Não porque ele acredita que isso é certo, mas porque foi o único caminho que sobrou. Muita gente critica o Midoriya por querer salvar o Shigaraki. Dizem que se fosse o Luffy ou outro protagonista no lugar dele, tudo já teria acabado com um soco. Mas é justamente isso que torna o Midoriya tão especial. Ele não tá tentando ganhar uma luta, ele tá tentando quebrar um ciclo. Ele olha pro Shigaraki e vê ele a mesma criança quebrada que ele poderia ter sido. Porque no fundo, eles são parecidos demais. Dois garotos frágeis, rejeitados pelo mundo, cheios de dor, mas que seguiram caminhos opostos por causa das mãos que os moldaram. O Midoriya teve alguém que acreditou nele. Mas e se o All Might nunca tivesse aparecido? E se naquele dia ele não tivesse tentado salvar o Bakugou e passado despercebido como sempre? O próprio All Might tinha dito pra ele desistir, que virasse um policial e que aceitasse a sua fraqueza. O Midoriya poderia muito bem se perder depois disso. E é por isso que ele entende o Shigaraki como ninguém. Ele não quer simplesmente derrotar o vilão. Ele quer alcançar a criança que ficou lá atrás, enterrada sob o ódio e a dor. Porque ele sabe que aquilo não é culpa do Shigaraki. E que se ninguém tentar, essa história vai continuar se repetindo. Salvar o Shigaraki não é só sobre empatia, é sobre coragem. A coragem de estender a mão, mesmo quando todo mundo mandaria atacar. O Shigaraki é o reflexo de uma sociedade que falhou. Uma criança perdida no caos que gritou por socorro e ninguém ouviu. Nem mesmo os grandes heróis. A Nana Shimura, a própria avó dele, abandonou o neto em nome de um ideal maior. O All Might, o símbolo da paz, carregou esse legado, mas também ignorou as rachaduras que ele deixou para trás. E essa rachadura foi exatamente onde o Shigaraki caiu. E é isso que Midoriya tenta consertar. Ele não quer só derrotar o vilão da vez, ele quer preencher o vazio que os heróis antigos deixaram. E o mais foda é que ele consegue. Mesmo depois de perder os seus poderes, o impacto que ele causou mudou a forma como a sociedade enxerga as pessoas. O capítulo 429 do mangá, com o título de Eu Estou Aqui, mostra isso com perfeição. Começa com um jovem com uma individualidade de mutação contando como foi rejeitado pela própria família. Ele tá prestes a seguir o mesmo caminho do Shigaraki, mas dessa vez, alguém vê. Uma senhora, a mesma que no passado, viu o Shigaraki criança vagando sozinho e não fez nada, mas agora ela estende a mão. Ela vê aquele jovem ferido e diz: vai ficar tudo bem, porque a vovó está aqui. Essa simples frase ecoou tudo que o All Might representava, mas agora ela vem de uma civil comum, porque o Midoriya mostra que o heroísmo não é sobre poderes, é sobre enxergar o outro. E é nesse gesto que a sociedade começa a mudar, não com um golpe final, mas com uma escolha diferente da que foi feita no passado. No final de My Hero Academia, o Midoriya toma uma decisão que poucos heróis teriam coragem de tomar. Ele abre mão do One for All, do seu maior poder, do seu sonho, de tudo aquilo que guiou a sua jornada para salvar todos, inclusive o Shigaraki. Ele não escolhe vencer, ele escolhe transformar. E muita gente critica esse final. Critica o Midoriya por estar cansado, por virar professor, por não ter uma estátua em uma praça pública, mas essas críticas, ao meu ver, revelam uma incompreensão profunda sobre o que essa obra quis dizer. O Midoriya não termina como um símbolo brilhante de poder, ele termina como um símbolo de mudança. Ele não precisou de um monumento, porque ele já vive no gesto daquela senhora que estendeu a mão. Ele vive nas crianças que agora têm um futuro diferente. Ele vive em cada pessoa que entendeu que todos podem ser heróis, mesmo sem uma individualidade poderosa. A execução do final pode até não ter sido a mais empolgante, mas foi fiel ao que a obra construiu desde o começo. Claro, a obra tem seus altos e baixos, mas My Hero Academia nunca foi só sobre poderzinhos e fanservice. Foi sobre empatia, sobre legado e sobre quebrar o ciclo. O One for All significa um por todos. E o Midoriya entendeu isso até o fim. Ele foi o um que segurou tudo nas costas, para que ninguém mais precisasse carregar esse fardo sozinho. E no fim, mesmo sem poderes, ele ainda tá lá, porque ele é o herói que não salvou só pessoas. Ele salvou o próprio conceito de ser herói. O Midoriya e o Shigaraki são a prova viva de que tudo se resume a acreditar ou não em alguém. O Midoriya representa o que acontece quando alguém acredita em você e estende a mão.
Já o Shigaraki representa o que acontece quando ninguém acredita, quando a mão é fechada. A última abertura do anime, Curtain Call, cantado em português pelo Miura-chan, fala exatamente sobre isso. Sobre lutar mesmo sem saber se vai vencer. Sobre cantar para salvar alguém, por centenas, milhares de vezes se for preciso. É sobre esses dois. Sobre dois garotos quebrados que talvez só precisassem se encontrar mais cedo. Mas agora, mesmo em meio ao caos, ainda estão tentando, mesmo que tudo pareça perdido, sonhar. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Se quiser me ajudar, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou de My Hero Academia. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Rizuko e até a próxima.